Ciel também falou sobre o tema e eu senti que era uma confirmação de Deus e aí estou com a oportunidade de trazer essa palavra para nós meditarmos aqui. Está em Salmos, se os irmãos puderem projetar, Salmo 139, é um salmo bem conhecido. E nós vamos ler do versículo 13 ao 16. Irmãos, vocês sabem, né? Vocês sabem que eu sou da área da saúde. E essas coisas, as coisas de Deus, o corpo humano, o funcionamento do corpo humano, isso sempre me fascinou demais. Eu fui para essa área por isso, desde criança eu queria entender como é que a gente enxerga, o que faz a gente enxergar, como é que a gente ouve, que o som sai lá e entra aqui e a gente escuta as palavras, como é que o coração funciona, como é que a gente anda, os músculos, o que acontece dentro de nós. Eu sempre tive essa curiosidade. E na palavra, eu tenho encontrado cada vez mais as explicações para essas coisas, as coisas que encaixam nesse milagre que é todos os dias, o milagre da vida, o milagre de acordar, de respirar, de abrir os olhos, de falar. E quando isso dá algum problema, né, que vem as doenças, vem os problemas de saúde, como que faz para nós sermos instrumento de Deus para poder atuar nisso daí e tentar restabelecer. Então, assim, eu sempre fui fascinada, eu sempre tive um constrangimento muito grande na presença de Deus quando eu reflito sobre essas coisas. Deus só é tão grande. O Senhor nos forma, todos, sabe, todos os fios do nosso cabelo, quando cai um, o Senhor sabe, o Senhor nos conhece desde que nos formou, e isso é muito maravilhoso, essas coisas me impactam muito. E eu vejo, graças a Deus, eu tenho a honra de trabalhar numa profissão onde eu posso lidar com isso todos os dias, com esses milagres, com esse milagre de Deus que é o ser humano, todos os dias. Então, vamos ler lá no Salmo 139, a partir do versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Gente, esse aqui está descrevendo o milagre da concepção, da formação do ser humano. E muitas vezes... Pode sentar, irmãos. E muitas vezes a gente leva a vida de uma forma pouco refletida e talvez também cada um no seu quadrado, né? Quem é da exatas, quem é da área de humanas, muitas vezes não vai parar e ficar filosofando muito, como a gente que é da área da saúde, que fica, né, estudando essas minúcias, né, do corpo humano, funcionamento. Mas desde que o mundo é mundo, pessoas nascem, né? E a ciência veio avançando e veio nos dando a oportunidade de entendermos essas maravilhas e de descobrir coisas que já tinham sido faladas aqui na palavra de Deus há quantos mil anos atrás. Irmãos, quando você pensa na concepção, que é, né, na fecundação do óvulo para gerar uma criança, quando
a célula masculina, que é o espermatozoide, fecunda o óvulo, aquilo ali, em fração de segundos, já começa a formar um novo ser. E isso é maravilhoso. E realmente, vocês vão ver que eu vou passar um vídeo aqui depois, para os irmãos poderem ter uma experiência mais visual. Quando fala assim, que me vistes a substância ainda informe, vocês vão ver que nós realmente começamos sem formato nenhum, um amontoado de células, quando acontece, né, a fecundação, e aqueles espermatozoides todos fazem uma corrida, né, literalmente uma corrida para a vida, né? A vida é o tempo inteiro, o corpo humano é o tempo inteiro buscando a vida. Nós fomos programados para isso, para gerar a vida dentro de nós. Então, todas as nossas células trabalham para isso. Mas só um espermatozoide consegue fecundar aquele óvulo. Ele tem algumas enzimas, né, na ponta da sua cabeça, que ele consegue perfurar, aquelas enzimas corroem a membrana do óvulo, ele entra. A partir do momento que ele entra, é um cabelésimo de segundo, aquela estrutura do óvulo se transforma e mais nenhum consegue entrar. E ali também, em fração de segundos, já começa. Uma célula divide em duas, duas divide em quatro, quatro divide em oito, oito divide em 16, 16 em 32, e por aí vai. E a gente entra numa fase que ela chama mórula, parece uma amora, por isso que lembra uma amora. Esse encontro da fecundação ocorre milagrosamente no que a gente chama de terço médio da tuba uterina. É como se você tivesse aqui o ovário, aí tem um canalzinho, que é a tuba uterina, que liga o ovário ao útero. O óvulo, ele vem, pela ação da natureza, ele é amadurecido no ovário, um por mês. Às vezes amadurece dois, um de cada lado, que é aí que dão aqueles gêmeos diferentes. E às vezes amadurece um só, que é fecundado, e divide em dois, que são os gêmeos idênticos. Mas, no geral, no dia a dia, né, amadurece um óvulo um mês num lado direito, outro mês do lado esquerdo, e eles ficam lá no terço médio da tuba uterina, esperando ser fecundado. Então, o espermatozoide percorre aquele caminho, pega o caminho aonde está o óvulo. Como que ele vai saber qual é o caminho que está? Muitos vão errar, muitos vão para o caminho errado, vão morrer, mas alguns conseguem, por questões de hormônio, achar o caminho certo e chegar até o óvulo. E depois que ele é fecundado e começa essa divisão, milagrosamente a tuba uterina começa a fazer um movimento de peristaltismo, igual o intestino, para fazer aquele óvulo caminhar. Esse movimento dura aproximadamente 3 a 4 dias. E aí esse óvulo cai bem devagarinho, assim, é uma queda livre mesmo, mas é uma queda programada. E ele cai num lugar bem fofinho, quentinho, cheio de sangue, que é o útero, o endométrio ali do útero. Aí ele mergulha ali e ele fica encapado ali. E ali ele já passa para outra fase, que não precisa falar aqui, mas é fase de blástula, de gástrula, que começa a desenvolver os órgãos, e a neurula, que começa a desenvolver o sistema nervoso central, mas ali já começa a se desenvolver o embrião, cria a placenta, etc. e tal, e ele começa a se desenvolver. Então, quando fala assim, para mim, é muito claro, né? Os seus olhos me viram a substância ainda informe. É porque realmente Deus nos viu ali. Vocês vão ver no vídeo que aí, quando começa a tomar um formatozinho, a gente fica parecendo um girino, tem rabo, tem mesmo, tem cauda, chama caudequina. E depois essa caudequina, ela vai cair, né? Ela vai involuir, vai aparecer as perninhas, os bracinhos, e o projeto
reto de osso. Então, aqui também fala, né, na parte aqui que fala assim, ó, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. É porque nessa fase que está já formando o osso, a gente ainda é transparente, olha só. Depois é que Deus vai colocar a cobertura, que vai nascer a pele, né, a musculatura. Essa fase, gente, até o óvulo cair, esse óvulo já fecundado, né, que é a célula que a gente chama de ovo ou zigoto, dura mais ou menos 12 dias até ela percorrer a tuba, algumas mais, em média 7, né, algumas mais, outras menos, e cai lá na parede do útero, fixa lá, para poder desenvolver a placenta e começar a se desenvolver. E esse desenvolvimento é super acelerado. Para os irmãos terem uma ideia, com 16 dias, o que são 16 dias, gente? 2 semanas. Né? Com 2 semanas, já temos um coração primitivo. Já existe um coração batendo com 16 dias. Olha como nosso Deus é milagroso. O coração, assim, me encanta, né? Eu acho que se eu fosse médico, eu ia ser cardiologista. Eu sou fascinada com o coração. Um dia eu vou trazer também aqui um estudo para os irmãos sobre isso. Na 5ª semana, que dá mais ou menos 35 dias, que a gente conta as gravidezes é por semana, né? Mas dá mais ou menos 35, 30 e poucos dias, a pele é transparente, já tem esse sistema, aí agora, olha só, já tem um sistema circulatório. Com 16 dias já tem coração. Com 30 dias já tem um sistema circulatório. E adivinha que tamanho que a gente está com 35 dias, na 5ª semana? 4 milímetros. Isso é o tamanho de uma semente de gergelim, aquela semente que fica no pão, em cima do pão de hambúrguer, já tem sistema circulatório. O coração já tinha antes, com 16 dias. Gente, esse Deus nosso é maravilhoso ou não é? É assombroso ou não é imaginar que existe um Deus capaz de criar isso. Por isso que me chama a atenção que fala de um modo assombrosamente maravilhoso. É de assombrar. Né? O que é assombroso? Né? Assombroso é extraordinário, incrível, assustador, surpreendente. E é tudo isso mesmo quando a gente percebe as maravilhas de Deus. Né? Na 10ª semana, 10 semanas, já é chamado de feto. Já não é mais embrião. Vai perder a cauda equina, vocês vão ver no videozinho, e começa a formar as pernas, e aí já possui o tamanho de uma uva. Aí já cresceu um pouquinho mais. E o crescimento é, sim, rápido, muito, muito rápido. Né? Com umas 12 semanas, mais ou menos, 2 meses e meio, 3 meses, né? Está do tamanho de uma noz. Os órgãos todos já estão formados, começam a crescer, já possui digitais. A nossa digital, ela é única. Ninguém tem uma digital igual a nossa, nem gêmeos têm digitais iguais. Né? Já possui digitais com 2 meses, mais ou menos. Mexe bastante, mas a mãe não sente. Mal ela começa a sentir uns tremores na barriga. E ainda somos transparentes. Dá para ver o cérebro todinho lá dentro, dá para ver o coração funcionando. Os rins também já estão formados e a criança já começa a fazer xixi. A criança faz xixi dentro do líquido amniótico. E ela engole esse líquido amniótico. Ah, mas pode engolir? Né? Pode, ali dentro está estéril e precisa de entrar alguma coisa dentro do sistema gastrointestinal para que ela já comece a produzir o mecônio, que serão as fezes da primeira eliminação dela. Porque senão fica tudo colabadinho lá, tudo coladinho um no outro, tipo uma fita. O intestino ele precisa abrir, para ele abrir tem que entrar
coisa dentro. E da 15ª semana até a 20ª semana, ele vai dobrar de tamanho e de peso. Com 15 semanas, o sistema nervoso central está em formação, descem nervos do tronco encefálico, que se origina aqui no cérebro, e vai descendo pela nossa coluna, e são os nervos que vão inervar braços, pernas, né, para fazer a gente sentir dor. Você espeta o dedo aqui, né, vem uma mensagem para o cérebro para você sentir dor e tirar o dedo. Se essa mensagem não viesse no cérebro e voltasse para o seu músculo, você espetava o dedo e ficava lá. E não conseguiria tirar. Então, essa mensagem ela viaja em milésimos de segundo e volta mandando o seu músculo contrair para você tirar o dedo. Quando você espeta, quando você queima, quando você machuca, você tem esse arco reflexo, né? Então, essas coisas estão se formando aí mais ou menos com 3 meses e meio, 15ª semana. Os ossos começam a tomar mais forma. Já não é mais uma linha, né? Já desenvolve o cérebro, já possui olfato e paladar. Consegue já sentir, já tem as terminações nervosas para sentir olfato e paladar. Ouve a mãe e chupa o dedo. É a hora boa da gente já começar a profetizar, né? Você vai ser um bom filho, uma boa filha, né, um varão de Deus, ler a Bíblia com seu filho, ouvir músicas calmas, músicas tranquilas, porque a criança já começa a ouvir o exterior. Com 18 semanas, que dá 4 meses e pouquinho, mais ou menos, a mãe já começa a sentir os movimentos. Poucos começam com tremores e depois eles vão se intensificando. Com 20 semanas, mais ou menos 5 meses, já está com 280 gramas, aproximadamente, uns mais, uns menos, e mede aproximadamente 20 centímetros, quase uma chave. Olha como já cresceu. Com 23 semanas, a mãe já sente chutar. O bebê adora tocar o rosto, agarrar o próprio cordão, abraça o cordão, abraça as pernas, dá cambalhota, né? E já soluça por causa do líquido que ele engole, né? E, às vezes, esse líquido que ele engole vai para o pulmão. Para quê? Para abrir os alvéolos e prepará-lo para a respiração. É um treinamento para a respiração. Porque na hora que nascer, essa secreção que está lá enchendo os alvéolos, que são uns saquinhos que são feitos para entrar o ar, mas está cheio de secreção. Quando nasce, não coloca o bebezinho de cabeça para baixo. É de propósito, é para que, pela força da gravidade, aquela secreção que está ali dentro do pulmão saia e libere os alvéolos para a hora que cortar o cordãozinho e ele encher o pulmão para respirar, poder o pulmão estar livre ali para ele entrar o ar. E ele chora, porque a primeira respiração é dolorosa. Eles falam, né, que Deus é tão maravilhoso e tão perfeito que a gente não lembra da nossa primeira respiração. Mas diz que é a primeira experiência terrível que a gente tem, porque é doloroso quando sai a secreção e enche os pulmões de ar pela primeira vez. Deixa eu ver onde estou. Está treinando para respirar. Com 27 semanas, já estou acabando, abre os olhos, mas não enxerga ainda. 27 semanas dá 6, 7 meses. Ele já abre os olhos, já tem pálpebra. Vocês vão ver no vídeo a pálpebra formando. Abre os olhos, mas não enxerga e está com aproximadamente 900 gramas, 30 e poucos centímetros. De 6 para 7 meses, de 7 para 8 meses, ele vai triplicar o seu peso de aproximadamente 900 gramas, né, até o nascimento. Já tem os ossos do crânio, mas os ossos do crânio são abertos. A gente vê o bebezinho quando nasce, que tem a fontanela, né, que a gente chama de moleira, que é aquele buraquinho, né? Aquilo é porque os ossos não são colados ainda, eles não estão juntos e solidificados ainda. Por quê? Porque se for nascer de parto normal, ele tem que conseguir passar. Então, a cabeça dele junta,
Aí os ossos encostam um no outro para diminuir o tamanho do crânio, para ele poder conseguir passar. E também porque 1 ano, até 1 ano e meio, 2 anos, é que vai fechar bem fechadinho, 1 ano mais ou menos já está fechando, porque o cérebro precisa crescer, o cérebro precisa expandir ali dentro. Então, por isso que ele tem esses ossos, mas os ossos não são colados uns no outro ainda. Os neurônios estão a pleno vapor, já enxerga a luz que transpassa a pele da barriga da mãe. E ouve muito bem. Então, se você está num lugar iluminado, vai estar claro, vai estar de dia, ele já consegue enxergar aquela claridade, já começa a ter condição de diferenciar dia e noite, hora que ficou tudo caladinho, hora que ficou tudo escuro, né? Da hora que está de dia, a mãe andando, conversando, trabalhando, né? Fazendo todas as coisas. E já reconhece a voz da mãe. A pele perde o que a gente chama de vernix caseosa, que é um sebinho branco, que está muito grosso ainda nessa parte, às vezes até nasce, né? Os menininhos nascem todo encebadinho, assim, branquinho, escorreguento, né? Mas vai perdendo essa vernix. E ele também engole essa vernix. É importante engolir essa vernix para ajudar a formar o mecônio, que vão ser as primeiras fezes da criança. Com 37 semanas, quase 9 meses, a pele já está rosada, já tem essa pele aqui que a gente vê o bebê nascer. Aproximadamente 2,7 kg, uns mais, outros menos. E aí ele faz a cambalhota fetal, que é virar e ficar na posição de nascer, que é com a cabecinha para baixo. Às vezes alguns não conseguem, nascem pélvicos, né? Mas geralmente vira, né? E aí ele já está pronto para o parto. Então, assim, é maravilhoso, irmãos. É assombroso ver o que nós já fomos e o que a gente vê aqui agora. Vocês vão ver que nós estamos muito melhor agora do que no inicinho. Vocês vão ver. Mas é maravilhoso ver isso e a gente olha e fala assim, porque às vezes conta aqui, mas às vezes tem pessoa que não tem curiosidade de ver um vídeo como que eu vou passar, ou não teve oportunidade, né, de estudar com detalhes para poder entender. E aqui eu não dei muitos detalhes, né, o tempo é pouco, e eu vou passar o vídeo, vocês vão poder ver melhor. Mas é de um modo assombrosamente maravilhoso. E eu fico assim, na minha primeira aula de embriologia, que é a ciência que estuda a formação do ser humano, a formação do embrião, para depois virar feto, para depois virar bebê, né? Eu lembro que eu chorei. Eu chorei, assim, de constrangimento. Não era nem evangélica, sempre fui cristã, graças a Deus, sempre tive muito temor de Deus. Mas me abateu um temor quando eu fui vendo aquilo, porque você estuda em livro de colégio, é uma coisa. Quando você pega peça anatômica, quando você pega, né, essas coisas que você vê, eu falei, Deus, como o Senhor é grande, como nós somos nada, e como é a perfeição de Deus, porque existem os problemas que acontecem na hora dessas divisões, existem as doenças, as síndromes, mas a grande maioria dá certo. E para dar errado, é um trio, é um estalar de dedos para dar errado. Não porque Deus faça alguma coisa que possa falhar. Muitas vezes, a obra magnífica de Deus falha, às vezes por questões nossas, né? Uso de substâncias, uso de drogas, alimentação errada, que favorecem, né? Questão da idade, né? Que vai favorecer, aí, às vezes, a dar errado naquilo que Deus fez tão maravilhosamente e que, na maioria das vezes, dá certo. Amém, irmãos? Aí eu vou mostrar para os irmãos o vídeo. Rafael, pode soltar o vídeo, se puder apagar aqui. O vídeo tem 12 minutinhos. E acho que eu vou acabar dentro do tempo. E eu vou ir narrando algumas coisas, tá? Só para os irmãos irem lembrando. Pode soltar. Ali acontece a liberação dos espermatozoides e já começa a corrida pela vida, pela fecundação.
muitos vão morrer no caminho. Vão ficar presos. O caminho é longo, eles são pequenininhos. Ali eles estão enxergando 2 buraquinhos, né? Que é a entrada da tuba uterina. E ali eles vão ter que decidir para que lado que eles vão. Uns vão para o lado certo, outros vão para o lado errado. A tuba uterina ela é cheia de umas vilosidades que parecem espelhinhos, que tem um funcionamento assim de vassoura para poder ajudar eles a chegar. Uns ficam presos nas vilosidades. Essa plantação de trigo, né? Muitos ficam presos ali. Já estão visualizando o óvulo. E muitos vão tentar perfurar a membrana do óvulo para poder fecundar. Perfura ali a membrana, entra. E aí é automático. Mais nenhum consegue entrar depois daquilo ali. Acabou. Perdeu. Aí já começa a divisão. Lá dentro, o núcleo do espermatozoide vai se fundir com o núcleo do óvulo. Ele perde a cauda nesse momento e o material genético do pai vai se misturar com o material genético da mãe. Aquela célula se divide em 2, se divide em 4 e vai se dividindo. E a tuba uterina começa a fazer o movimento de empurrar essa célula ovo pelo trajeto, e enquanto isso vai dividindo. Aí está na fase da mórula, parece uma amora que vai formando aqueles cachos. Aí ele cai dentro do útero. Começa outra fase, que é a fase de blástula, e a divisão continua. Vai formar placenta. Vai começar a tomar forma. Vão começar a aparecer os bracinhos daqui a pouco, as perninhas. Enquanto isso, o cérebro, rins,
coração, pulmões, estão se desenvolvendo. Começa a aparecer um olhinho primitivo, bracinhos. Tem até umas membranas que colam assim nos dedinhos. Tudo aberto atrás e na frente. A gente é separado assim, irmãos, depois que vai juntando para fechar. As perninhas, a cauda equina vai regredindo, formando os pezinhos. Olha o nariz todo aberto, depois é que vai juntar e fechar. Olha o tamanho da cabeça. Começa a aparecer as orelhinhas. Ainda não tem pálpebra, não enxerga. Mas já está tomando forma de ser humano. Começa a formar a pálpebra, delimita o nariz. Nessa fase já está tudo formado, irmãos. É só o refino. Agora crescer, engordar, ganhar o peso, começar a movimentar. Leva o dedinho na boca. Olha o sistema nervoso central a 1000 por hora. Já começa a haver atividade elétrica dentro do cérebro. Nós temos atividade elétrica dentro do nosso corpo. Já começa a se estabelecer as comunicações entre os neurônios com os órgãos. Aí já é a fase que ele já está enxergando a claridade, ouvindo a voz da mãe. O bebê conhece a mãe pelas batidas do coração dela. A fase dos chutes, de agarrar o cordão, de passar a mãozinha no rosto. E aí ele já vai começar a se preparar para o nascimento. Nessa fase, irmãos, o coração já está batendo aproximadamente 140 vezes por minuto. O coraçãozinho primitivo batia 100, mais ou menos. E quando está próximo do nascimento e até depois que nasce, bate às vezes 140, 120 vezes por minuto. Bate quase que o dobro do nosso. Olha como a pele já é diferente.
tem a pele que vai nascer e ele está se preparando para... Aí é uma menina. Ela está se preparando já para ficar na posição do nascimento. A gente fazer a cambalhota. Que tal? Tá vendo? Soluça, engole, faz xixi. E aí o útero já começa a ficar pequeno, já começa a incomodar. Opa, tá pequeno aqui pra mim, já caçar jeito de sair, né? E aí, pode deixar até o final. Aí é só para mostrar como que é a definição do sexo através do DNA, da fita de DNA que vai desenvolver aí o sexo dessa menininha que nós vimos aí no vídeo. Mas isso acontece lá no início. No vídeo eles deixaram no final, mas todo o nosso código genético, gente, tudo, em todas as nossas células, tem esse código genético que é metade herdado da mãe e a outra metade herdada do pai. Significa que em todas as células do nosso corpo, desde a célula do fio de cabelo até a célula do dedão do pé, tem a mensagem falando se os nossos olhos vão ser castanhos, azuis ou verdes, se o nosso cabelo vai ser liso ou crespo, se nós vamos ser altos ou baixos, se nós vamos ter unhas compridas ou não, o formato da mão, o formato do pé, detalhes que nós herdamos dos nossos pais. Que é a formação e a definição do ser humano. Amém. Vou chamar o pastor Marcelo para terminar. Era isso, irmãos, que eu queria passar para os irmãos. É maravilhoso ver essas coisas, é maravilhoso entender esses detalhes. E eu enxergo cada coisa dessas aqui na palavra. Quando a gente vai olhar, eu falo, Deus, era disso que o Senhor estava falando aqui, né? Realmente, assombrosamente maravilhoso, né? Muito obrigado, irmã, por esta mensagem, a forma como você aplicou este vídeo científico aí ao Salmo, porque nós cristãos fazemos uma leitura também bíblica, né, teológica da vida, e é muito importante que nós, como cristãos, tenhamos essa compreensão, essa dimensão de como fomos gerados, como chegamos até aqui. Agora você olha, nós olhamos um para o outro aí, vemos essas pessoas adultas e sabemos que novas crianças virão. Ah, maravilha. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Seu trabalho também.